Olá a todos! Hoje o podcast vai ser um pouco diferente. Eu venho aqui trazer para vocês um relato, né? E o relato, na verdade, os relatos, é sobre a minha experiência com pedreiros, tá? Não é todas as experiências que eu tive, né? Já adiantando que a maioria foi ruim, foi péssima, mas sim só alguns relatos, para ser mais específico, os últimos, né? Então vamos lá. O primeiro, né, foi um pedreiro que a gente contratou, que a gente pegou, né, para fazer um serviço de fazer um banheiro. E aí, ok, foi combinado o valor, né? E a gente começou o processo. Ele começou a trabalhar e tal, fazer o banheiro. Cara, passou uma semana, ele pediu um valor, né? Que passasse um valor para ele, que não condizia com o que ele havia feito. Não condizia com o que ele havia feito. E aí, a gente passou. Nós demos esse voto de confiança para ele. Passado esse valor para ele, ele começou a pegar outros serviços. Ou seja, ele deixava de vir na maioria dos dias e quando ele vinha, pasmem, era 16 horas, 17 horas, 17h30. E aí ele colocava 3 peças de porcelanato na parede e ia embora. Parece piada, né? Mas não é. E aí eu tinha cansado disso, né? Cheguei e falei: olha, eu não aceito mais isso. Falei com a minha mãe, então vou dispensar ele. E, pasmem novamente, ele achou ruim, fechou a cara e quis ter a razão, né? Quis crescer pra cima de mim. Nós tivemos uma conversa bem construtiva, né? Eu botei ele no devido lugar. Uma coisa é você estar certo, na sua razão. Outra coisa é você estar errado, completamente errado. Inclusive, esse primeiro pedreiro, ele chegou a fazer desaforo com a minha mãe. Ela não contou que ele fez desaforo com ela, senão a conversa já teria sido muito mais cedo. Ela escondeu, né? E depois de muito tempo que ela veio e mostrou e contou as coisas, as barbaridades que ele havia falado com ela. Então, além de ser canalha, safado, né? Ele era um baita de um arrogante, certo? Então, ele fez isso com a minha mãe também, né? Extremo desaforo, mandou para ela mensagem no WhatsApp, para ser mais específico aqui para vocês. Então, vocês podem perceber que foi uma série de problemas. E observação, o serviço dele, até onde ele tinha feito, ainda não estava bem feito, estava mal feito, tá? E antes que os advogados venham dizer, não, mas às vezes o cliente paga pouco e não sei o quê, ele cobrou um valor que não foi barato, já adianto para vocês, que ele cobrou um valor que não foi barato, e nós não contestamos o valor, o preço dele, nós aceitamos. Então, aos advogados não precisem esquentar a cabeça com isso. Quando eu falo aqui das minhas experiências, eu não estou falando mal de todos os pedreiros do Brasil, eu estou falando da minha experiência, ok? Pronto, então vamos prosseguir. A segunda experiência foi o pedreiro que veio depois desse primeiro que eu mencionei aqui no podcast. Veio o segundo, né? O pedreiro 2. Aí criticou o trabalho do cara, né? Padrão. Não, o trabalho dele tá ruim. Já sabia que tava. E aí eu vou fazer assim, assim, assado. Beleza, qual o seu valor? Tanto. Ok. Cara, cheguei, tive uma conversa muito franca com ele. Cara, você tá cobrando seu valor. Eu gosto de qualidade. Eu quero um trabalho bem feito. Quando for necessário cobrar, eu vou cobrar. Tá certo? O valor é esse? Não, tá certo, é isso mesmo. E ainda disse, palavra de homem é palavra de homem. Então, palavra de homem é palavra de homem. Então, na hora que eu cobrar, na hora que eu falar, não vai ter contestação, o serviço vai ficar bem feito. Vai. Não vai ter contestação. O cara começou a fazer o trabalho aqui. Vinha todo dia, mas era pontual também.
mas começou a fazer serviço porco, né? E aí eu fui cobrar. Ele disse que não ia arrumar o que eu tinha pedido ele para arrumar, que inclusive estava péssimo, porque ele estava com pressa. Não, vejam bem, porque ele estava com pressa, que ele tinha outro serviço para fazer. E, né, foi resolvido, e depois eu cansei desse cara também e dispensei ele, né? Diferente do primeiro, ele não achou ruim, ele não contestou, né? Eu falei um bocado na cabeça dele, que ele estava errado. O valor que a gente pagou ele foi mais justo, porque depois nós mudamos o banheiro de lugar, então ele tinha levantado as paredes, né? Passado o encanamento e etc. Então, nesse daí, a gente ficou no prejuízo, porque ele saiu quebrando porcelanato também, ele não sabia a mínima ideia do que ele... Não tinha a mínima ideia do que ele estava fazendo. Não tinha experiência com porcelanato. E estava ficando mal feito também. Dispensei. Ficamos no prejuízo, mas não tanto igual o outro. Depois, nós conseguimos 2 pedreiros bons, que eles resolveram boa parte dos problemas. E acabou que ficou bom. O serviço ficou muito bom. Não ficou perfeito porque tinha muito erro, mas ficou muito bom. Então, nós conseguimos achar 2 bons pedreiros. E pasmem, foram os únicos que nós conseguimos achar na região. Eu moro em Minas Gerais, não falta pedreiro. É cheio de pedreiro. O que mais tem é pedreiro. E não pensem, mas é pedreiro mais velho, né? E não pensem que é. Na verdade, são pedreiros novos, tá? Inclusive, jovens, né? Que eu quero dizer no sentido de jovem. Inclusive, os pedreiros mais velhos aqui, até hoje, a minha experiência, a maioria não presta. Os 2 pedreiros que vieram, que corrigiram o erro e que depois fizeram outro serviço aqui que ficou ótimo, eles são jovens, tá? Inclusive, eu gostaria de frisar isso, né? Porque são mais mente aberta, na hora que você questiona que algo está errado, eles não contestam, porque pedreiro tem uma mania de a partir do momento que eles começam a fazer um serviço, parece que eles acham que a casa é deles, parece que você pegou a escritura e passou pro nome deles. Eu tô mentindo ou não? Vocês aí que já tiveram experiência, vocês sabem bem o que eu tô falando. Parece que você pegou a escritura ali, ó, aí você passou pro nome do cara. Aí ele é o dono da casa, ele que vai decidir. Você fala pra ele, é como você quer, não, mas aí eu não vou fazer. Tem que ser assim do meu jeito, né? É uma coisa impressionante. Mas aí depois eu tive uma outra experiência que foi... O cara veio, eu não tenho tempo para ficar olhando, então tem que ser gente de confiança. Trabalho CLT, tenho 3 negócios, dou aula, presto serviço para pessoas de fora, então é uma confusão, tenho que estudar, entendeu? Então eu não consigo ficar observando o tempo inteiro. Baseado nisso, foi lá, minha mãe foi atrás de um pedreiro, trouxe. Esse é de pouco mais tempo, né? Veio antes desses 2 que eu mencionei anteriormente. Chamou o cara, né? E aí, o cara veio, né? E pegou, fez o orçamento dele, ok. Fez um pouco do trabalho, minha mãe deu um pouco do dinheiro para ele. Não pensem que a minha mãe pagava tudo não, tá? A maior parte e muito quem ajudava era eu. E eu só não podia observar, né? E aí, veio o cara, começou a fazer o serviço, pediu um dinheiro, minha mãe passou, né? Mesma história. Depois eu fui observar, o serviço estava mal feito. Fui cobrar ele, fui questionar. Depois, no outro dia, ele já não veio mais. Ou seja, ele achou que a minha mãe era sozinha, que ela não ia entender, que ninguém ia ver e vazou fora. Vazou fora, não devolveu o dinheiro, ele pegou um dinheiro a mais também, igual o primeiro caso que eu contei, e não voltou mais.
E uma outra situação que aconteceu. Minha mãe chamou um cara também para fazer orçamento. Nisso, eu estava dormindo, né? Eu havia dito para ela me acordar, ela não me acordou. Para vocês verem onde a teimosia lembra que a gente não chegou a fazer serviço com o cara, só para contextualizar para vocês e dar um conselho. Enfim, aí ela era para ela ter me acordado, ela não me acordou, o cara estava aqui fazendo um orçamento. Nisso, ele estava gritando com ela de um jeito que parecia, cara, eu não consigo descrever. Eu acordei com ele gritando com ela. Levantei. E quando eu levantei, ele se assustou. E aí eu virei e perguntei, né? O que tá pegando aí? E aí ele desceu o tom. Depois teve uma hora, uma situação que ele foi subir o tom comigo, mas novamente tivemos uma conversa agradável, né? E voltou à normalidade. Porque nenhum homem vai falar alto comigo dentro da minha casa, né? Isso daí é algo impossível, nunca vai acontecer. Então, nós tivemos uma conversa agradável, ele voltou ao estado emocional brando dele, dócil, e nunca mais chamei esse cara, falei, não chama mais esse cara, não presta, né? E encerrado. E aí é onde que eu dou um conselho para vocês também. Quando eu levantei, que eu perguntei o que tava pegando, ele virou e falou, achei que você morava sozinha com a minha mãe. Então ele estava falando grosso, daquele jeito com ela, querendo se impor, né? Querendo dar ordem, digamos assim, porque ele achou que ela morava sozinha. Gente, pedreiro tenta se aproveitar. Eu não vou falar que é todos, mas são muitos. Quem quiser achar ruim, que ache. Quem quiser reclamar, que reclame. Pode descaralhar 500 milhões de comentários. Pode falar o tanto que quiser falar. Boa parte. E eu jogo porcentagens altas, mais que 50%. Quando vê que é mulher que contrata um serviço, eles tentam se aproveitar de alguma forma. São folgados. Tentam se aproveitar de alguma forma. Então vocês que têm mãe, irmã e por aí vai, alguma pessoa que você goste, vó, e for contratar um serviço, não deixa sozinhas na hora do orçamento, não deixa sozinhas na hora que o serviço estiver sendo feito. Tire nem que seja um pouco de tempo para ver, para acompanhar. E se for preciso colocar o cara no lugar dele, coloquem o cara no lugar dele. Coloque o cara no lugar dele. Entendeu? É um conselho para vocês mulheres. E para vocês homens. Mulheres, chamem um homem que vocês conhecem, pede ajuda. Homens, fiquem de olho nas mulheres quando contratar um pedreiro. Nas mulheres não, no pedreiro que as mulheres contratarem. Acompanhem a situação, entendeu? Porque a maioria, boa parte, não é todos, mas muitos mesmo, vão sacanear. Quer espernear, esperneie. Quer achar ruim, ache. E eu volto a afirmar, não faltam pedreiros no mercado, faltam bons pedreiros. É extremamente difícil. Para vocês terem ideia, eu estou mexendo em um quarto aqui. Eu estou fazendo, para não precisar contratar. Eu estou fazendo. E o que eu aprendi na internet, que eu estou fazendo na internet, tá melhor do que os caras os dois primeiros que eu contratei, que os outros dois lá que eu falei que consertaram o problema do banheiro, não, são excelentes. Mas está melhor do que os dois primeiros que eu contratei e que dizem que tem anos de experiência e contam N vantagens, entendeu? Até pro cara ser pedreiro tem que ter um pouco de inteligência, viu? Que o cara é chucro demais, que o cara é ignorantão, ogrão,
pode ter certeza que não vai ter técnica nenhuma, vai ser um porco. Eu estou aqui para falar a verdade, entendeu? Eu não estou aqui, e observação, não é só a minha verdade. Eu estou relatando aqui experiência de outras pessoas também que eu conheço, que é extremamente parecido. Isso quando não é igual. Isso quando não é igual, tá? Então, fiquem de olho, tá? Quanto mais vocês puderem aprender, aprendam para tirar aquela ingenuidade, porque a maioria, boa parte, se aproveita. Se você for homem também e você não tiver noção nenhuma, vão se aproveitar também. Não é todos, mas é boa parte. Então fique esperto, tá? E aprendam nem que seja um pouco para não serem passados para trás, para exigir. Exigiu, o cara falou que não vai fazer, pica o pé no rabo dele e fala, ok, tá dispensado, tchau. Picar o pé no rabo que eu falo é dispensar, né? Pica o pé no rabo do cara, tá dispensado, tchau, não serve pra mim, não quero o seu serviço, acabou, encerrou e é isso, tá? Se vocês quiserem, deixem o relato de vocês aí embaixo, tá bom? E contem a experiência de vocês. Eu tenho certeza que a maioria vai ter uma experiência negativa. Como eu disse, boa parte deles são complicados. E tem que ficar de olho mesmo, tem que acompanhar. Teve uma época que me disseram, não gostam que fique olhando não. Não gosta que fique olhando por causa que você vai começar a ver as coisas erradas e aí vai começar a cobrar, né? Aí quer dar aquela escapulida antes de você ver as coisas erradas. Infelizmente é desse jeito. No mais, deixem um comentário aí de vocês, caso vocês já passaram por alguma experiência. Certeza que todo mundo que já mexeu com obra já passou alguma raiva, né? E deixem um like de vocês também e se inscreve no canal. Valeu e até a próxima.